Jornal do Brasil, 14 de dezembro de 1968. Tempo negro, temperatura sufocante. O ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. Gente, eu sei que a previsão do tempo estava errada. Eu mostrei um dia ensolarado e falei sobre uma tempestade, mas o que é isso? Isto era uma forma dos jornais burlarem a censura que havia neles, né? Então a gente vai trabalhar na aula de hoje do AI1 ao AI5. É hora de ficar calado. Vai lá, Kiko. Cale-se, 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 você me deixa louco! A Revolução dos Militares começara, né? No dia 6 de abril, a gente vai ter um ato institucional. O que é isso? Os militares vão tentar trazer para a legalidade a sua revolução. Este ato institucional vai permitir a cassação dos políticos opositores. Então, grande parte daqueles políticos da esquerda e das lideranças da esquerda, inclusive muitas delas dentro dos quartéis, vão começar a ser cassadas, vão ser afastadas, vão ser exiladas, né, do Brasil. Essa era uma forma de expurgar a oposição ali, né, e continuar a sua revolução no olhar dos militares. No dia 11 de abril, a gente vai ter uma eleição que estava prevista no ato institucional, é claro, né? Uma eleição para presidente, onde o presidente será eleito de forma indireta pela Câmara dos Deputados através do voto aberto. Juscelino Kubitschek, que estava na Câmara nesta época, ele vai ser um dos que vai votar na chapa única, que era formada pelo militar Humberto Castelo Branco, né, nascido em Fortaleza, lá no Ceará, e pelo vice, o político tradicional, que era o José Maria Alckmin, né, que é tio-avô do Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo, um político famoso aqui do Brasil. Então a gente tem uma aliança entre militares e civis, sim. A grande base do PSD e da UDN vão apoiar este golpe dos militares, esperando, é claro, uma eleição, né, para 1966 e um retorno da democracia. Inclusive no discurso de posse do general Castelo Branco, né, quando ele se torna o presidente, ele fala a palavra democracia 1 milhão de vezes lá. E ele afirma, não, é um período, é um mandato tampão, ele estaria ali de forma temporária para fortalecer, né, esse movimento, essa transformação do Brasil e afastar o perigo da esquerda do país. A partir de agora, nós teremos algumas siglas nas nossas aulas. A primeira delas é o AI, Ato Institucional, que vão ser essas medidas aí, né, legais que vão ser incorporadas à Constituição para fortalecer as reformas do governo, por exemplo, né? Este primeiro ato institucional é um ato basicamente político. Tem como objetivo afastar a oposição e fortalecer o regime, né? Este governo do Humberto Castelo Branco aí. Ele tem problemas econômicos? Tem, e ele vai começar a combatê-los, né? Até porque ele tem um poder maior, ele tem um domínio sobre o Congresso. Então, algumas medidas que eram impopulares ele vai poder tomar para trazer esta reforma econômica para o Brasil. O mercado estrangeiro vai ver com bons olhos essas medidas de austeridade econômica que Humberto Castelo Branco pretende tomar, então a gente vai ter uma facilidade maior de empréstimos, por exemplo, dos Estados Unidos, né, e uma injeção maior de capital estrangeiro no Brasil, até porque era uma das propostas do Humberto Castelo Branco, era trazer uma maior injeção de capital estrangeiro aqui para a nossa economia. Bom, as mudanças vão ser as seguintes, de uma maneira bem breve. Primeiro, unificar o sistema de previdência do Brasil, porque antigamente, se tu era um ferroviário, tu respeitava aquele sistema de previdência, ou respeitava outro sistema, se tu fosse um funcionário público. Então, havia no Brasil diversos sistemas de previdência. Ele vai unificar grande parte deles num sistema só, que é o INSS, né, que nós temos até hoje.
Isso vai permitir com que o governo arrecade mais e possa trabalhar este excedente do INSS em outras políticas econômicas. Que me sobrava dinheiro, hoje em dia não sobra. Sim, a gente tem uma pirâmide etária muito diferente na década de 60, né? Onde a expectativa de vida do homem, por exemplo, era de 55 anos. Então grande maioria, né, da população brasileira era jovem, não chegava aos 30. Então, essa grande massa trabalhadora jovem permitia uma grande arrecadação, né? Tinha muito mais contribuinte do que aposentado no Brasil. Para resumir essa história aí, né? Outras características, é claro, que nós temos é um alto índice de natalidade. A gente tem imortalidade infantil, né? Por exemplo, nesse tempo aí do Humberto Castelo Branco, a média de filhos, tá? Por isso que vai ser meio quebradinho, por casal era de 6,25 filhos. Eu sei que você deve ter um avô ou um bisavô que teve 10 filhos, 13 até, né? Até mais, tem gente que tem 20, mas era essa a questão. A gente estava tendo um grande boom populacional nessa época, um grande crescimento, que só não foi maior porque o número de mortalidade entre os jovens era altíssimo também, né? Era quase absurdo, passava dos 10%. Então, quer dizer, a cada 1.000 nascimentos, até 9, 10 anos de idade, né, mais de 100 crianças morreriam. Outra medida que o Castelo Branco vai tomar, até para incentivar o emprego no Brasil, vai ser o fim da estabilidade do emprego. Porque como assim? A empresa, se te contratasse via carteira assinada, após o teu 10º ano de trabalho, ela teria que te estabilizar. Por exemplo, não te demitiria mais. Isso onerava muito, né, a empresa, o empregador, e trazia muito desemprego, porque batia no 9º ano, tu era demitido automaticamente. Ninguém ia querer, né, arcar com um funcionário com mais de 10 anos. Isso aí não estimulava o emprego no Brasil. O que o Castelo Branco vai fazer? Ele vai criar um fundo de garantia, o FGTS, vai acabar com essa estabilidade no emprego, mas em compensação ele vai ter um fundo e esse fundo vai poder ser retirado pelo trabalhador caso ele tenha sido demitido. O empregador vai destinar 8% do salário, né, do seu empregado para este fundo aí de garantia. Este fundo de garantia que poderia ser usado na habitação. Tu poderia retirar o fundo, por exemplo, se tu fosse comprar um imóvel para dar entrada. Por quê? Porque durante o governo Castelo Branco a gente também vai ter um incentivo, né, às casas populares. Ele vai criar o BNH, o Banco Nacional da Habitação, para financiar, né, imóveis populares aí para combater o grande déficit habitacional que nós tínhamos naquele tempo, que ainda temos, né, até hoje. É importante a gente observar esse cenário econômico brasileiro, porque a partir desse olhar econômico aí, dessas medidas austeras, né, que iriam diminuir o gasto público, por exemplo, a gente está criando uma base econômica que vai permitir um crescimento absurdo nos anos posteriores. Lembrando que além de tudo isso que o Castelo Branco fez, ele vai trazer uma nova moeda, né, o Cruzeiro Novo, ele vai desvalorizá-la, vai, claro, aumentar o custo de vida do brasileiro, né, mas isso vai permitir com que o Brasil possa atrair investidores estrangeiros, por exemplo, ao país. Outra sigla que nós temos aqui é o SNI, Serviço Nacional de Inteligência. Ele vai ser criado por Coronel Goldberry. Lá na década de 50 já vai ser um planejamento, né, específico aí desse militar, mas logo quando começa o regime militar, lá em 64, o Goldberry, numa salinha, claro que ele traz a ideia, né, de criar esse Serviço Nacional de Inteligência, que seria uma CIA ou uma KGB da União Soviética, que eram, né, os serviços secretos desses dois países, porém voltados para o Brasil, para que o governo brasileiro tivesse um setor de inteligência que alimentasse de informações, né, o presidente, de ações internas e externas que influenciassem
o Brasil. O SNI começa pequeno, mas ele vai se agigantar durante esse período militar, né? Vai ser o principal órgão de inteligência, né, e de combate à esquerda no Brasil durante este tempo aí. Mas, professor, cadê a esquerda no Brasil? A esquerda foi retirada, né, pelos atos institucionais. Foram colocadas na ilegalidade, muitos desses líderes foram para fora do Brasil. A gente tem o João Goulart, que era o ex-presidente, ele foi para o Uruguai junto com seu cunhado lá, o Leonel Brizola. Mas ali há uma separação. O João Goulart, ele se afasta, né, das esquerdas, ele toma uma outra posição, mas ele se preocupa mais com seus negócios, abandona praticamente a luta pela retomada no poder. O Brizola não, ele está inquieto. E alguns militares que foram retirados, né, com um ato institucional estão também no Uruguai, são dissidentes. Qual era a ideia do Brizola? Era invadir o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, e convencer o Terceiro Exército a fazer uma luta armada e retomar o poder. Isto logo após o golpe, né? Então ele vai criar quase que um bunker lá, né? Ele vai criar uma sua sala secreta num hotel lá de Montevidéu para articular, né, esta retomada aí. O capital para essa articulação vem de Cuba. Sim, nós estamos na Guerra Fria, lembra? Capitalismo, socialismo. O Brizola é socialista, então os cubanos de Fidel Castro, que nesta década de 60 estão muito fortes, né, e querem espalhar a revolução pela América, até para tirar o foco que os Estados Unidos tinham do seu país, né, eles vão, é claro, patrocinar o Brizola com alguns bons dólares. Mas o negócio é o seguinte, o Leonel Brizola não consegue articular movimento militar para entrar, né, no Brasil. Ele não consegue ter essa força aí. E ele é contra os movimentos de guerrilha que Cuba quer implementar, né, no Brasil. Ele não entendia como a guerrilha como algo que fosse dar certo. Em Cuba deu, mas Cuba tinha uma característica geográfica muito diferente do Brasil, né? Nós temos o PCdoB, que era um partido que havia sido criado, né, recentemente. Ele havia entrado na ilegalidade, é óbvio, mas ele tinha patrocínio da China, da República Popular da China, que é comunista, é claro, estava treinando alguns dos seus membros aí na China para começar um movimento de guerrilha no Brasil para tirar os militares do poder. Era outra força. Então nós temos Cuba apoiando um núcleo, a China apoiando o outro. O maior partido comunista do Brasil era liderado pelo seu rei, Luiz Carlos Prestes, e o Luiz Carlos Prestes não apoiava luta armada. Ele entendia, até porque ele era um ex-militar, né, que a luta armada favoreceria o exército, mas ele perdia força a cada ano. O PCB, que era o Partido Comunista, né, brasileiro, ele era patrocinado pela União Soviética, né, então eles tinham mais condições que os outros. O que a gente percebe, e vocês já perceberam, que nós temos uma divisão da esquerda, né? E essa divisão acaba enfraquecendo muito o movimento. E ele vai enfraquecer, mas ao mesmo tempo vai radicalizar, né, os movimentos de esquerda aqui no Brasil. Humberto Castelo Branco governava o Brasil democraticamente, dizia ele, a Constituição continuava, as liberdades, né, de muitos também, e em janeiro de 65 nós teríamos eleições para governadores normalmente, né? 11 estados teriam eleições nesta época, incluindo o estado da Guanabara, que era governado por Carlos Lacerda, líder da UDN, o grande partido que apoiava o Castelo Branco ali no poder. O que vai acontecer com as eleições é que o Carlos Lacerda vai ser derrotado e em Minas nós também temos uma derrota dos apoiadores do governo. A gente tem uma oposição, né, ao PSD e ao UDN tomando esses dois grandes estados. O que o Castelo Branco vai fazer é um ato institucional número 2. Ele vai acabar com os partidos políticos. O Carlos Lacerda, que sonhava em ser presidente, vai ficar mais doido ainda, né, com o Castelo Branco. Vai fazer uma forte oposição ao Castelo Branco a partir de então. E este AI-2, esse ato institucional que vai surgir ali, né, ele começa a ter número agora,
é o número 2, então o antigo ato institucional será o número 1. O AI-2 vai prever o fim dos partidos e vai permitir a chegada de um bipartidarismo. Na verdade, ele previa até 3 partidos, mas 2 só que vão se articular. A Arena, né, que vai ser uma grande junção dos apoiadores do regime, vai se tornar um partido gigantesco. E o MDB, que vai ser aquela oposição no Congresso. São os opositores que optaram, não são de esquerda, e optaram por se opor ao governo, né, de forma democrática ali. Então a gente tem a formação do MDB, que tem personagens famosos como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, né? E nós temos a Arena, que é o maior partido até então. Junto a isso, a gente vai ter um AI-3, logo em 66, no Castelo Branco enlouquece, começa a fazer os seus atos institucionais, né? Então, no ano seguinte, a gente vai ter o AI-3, que, na verdade, vai permitir uma maior cassação regional. Agora o prefeito vai ser cassado, o governador também, e as eleições passarão a ser indiretas. Isso, é claro, favoreceria, né, com que estados e municípios fossem apoiadores do regime militar. Então era uma forma dele ter um controle maior sobre a política. O AI-2 dividia os partidos em 2 apenas, né, basicamente excluía os antigos partidos, as antigas elites partidárias que tinham no Brasil, e o AI-3 vai trazer um poder ainda maior para o presidente da República, porque agora ele pode controlar as eleições estaduais e municipais também. Mais um ato institucional será feito por Castelo Branco, que é o AI-4, que previa uma nova Constituição e a exclusão total da Constituição de 1946. Isso permitia com que a eleição para presidente, por exemplo, fosse indireta. A eleição para presidente passa a ser indireta em 1966 e aí um outro general será eleito, que é o general Costa e Silva. A gente tem que entender um pouquinho, né, esta eleição aí. O exército está rachado, gente. Nós temos uma linha lá que quer a imposição da revolução com mais força, a institucionalização da tortura, uma maior perseguição aos opositores, e nós temos os castelistas, né, que é a linha mais branda aí dos militares, que querem trabalhar em conjunto com as elites civis aí, né, e trazer um retorno próximo da democracia. O Castelo Branco ele vivia numa gangorra, né, no meio dela. De um lado, a gente tem um movimento democrático exigindo dele maior abertura política. De outro, tinha um movimento linha dura do exército que exigia maior força dos militares e imposição dos militares na política nacional. Nesta gangorra aí, o Castelo Branco se equilibrou jogando os atos institucionais, né? Houve tortura no seu governo? Houve. Houve perseguição? Houve. Num grau muito menor do que virá a seguir, né? Mas a gente não pode dizer que no governo do Castelo Branco não houve tortura, que houve tamanha liberdade política no Brasil. Não teve tudo isso. Nós tivemos uma liberdade cultural, sim. O regime influenciou a vida de pouquíssimas pessoas diretamente, né, através da sua violência. Isso é verdade. Castelo Branco tentou governar baseado na legalidade muitas vezes, sim, foi uma grande preocupação do seu governo, mas ele estava naquela balança, né, muito forte que estava existindo naquele tempo. Os civis queriam o retorno da democracia e os militares linha dura, né, principalmente o Costa e Silva, que era seu ministro da guerra, não, eles queriam a continuidade da revolução, fazer a limpeza das elites políticas e da herança varguista no Brasil.